Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Pai, né? Deixa eu aumentar aqui o som que eu acho que estava baixo. Mais um dia nós estamos aí, dia 5, né, de julho de 2024. Boa noite, Simone. 21 horas e 1 minuto. Vim um pouquinho mais tarde, mas estou aqui. Né? Amanhã é sábado, quer dizer, já é sábado, né? Shalom, que o Senhor abençoe, um feliz sábado para todos, que Deus abençoe a todo o povo de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, né? Apocalipse 10. Tem muita coisa correndo aí, muitos, né? Eu estava vendo uma live do Gustavo agora há pouco, ele falando sobre algumas coisas que estão acontecendo no meio que se diz evangélico, né? A coisa é brava. Mas nós temos que caminhar. Nós somos aqueles, os remanescentes, que não estamos atrás de dogmas de igrejas, não estamos atrás. Até você pode estar na igreja, mas não está atrás do dogma das igrejas, né? Está seguindo com a sua vida diante da presença do Senhor. E é o que nós precisamos estar, irmãos. Nós temos que pautar a nossa vida na palavra. Aqueles que estão ficando para trás, fiquem. Nós vamos seguir proclamando a salvação. Nós vamos prosseguir proclamando a palavra viva. Presta atenção. Está todo mundo. O Senhor já tinha avisado na boca de vários profetas, o Senhor avisou no passado que esse ano, boa noite, Joelisa, esse ano ia ser um ano que Deus ia expor o pecado de muita gente. Presta atenção. E Deus está expondo, Deus não está nem expondo, Ele está deixando vir à luz do dia os pecados. Por quê? Porque Ele já deu tempo suficiente para esse povo se arrepender. E esse povo não se arrepende. Entendeu? Então, o tempo deles chegou. O tempo deles chegou. E agora o pecado deles está vindo aí a público, para todo mundo ver. Então, eu vou te dizer uma coisa, não olha para esse ou para aquele que está pecando. Olha para aquele que te chamou para essa maravilhosa graça. Olha para aquele que te chamou para a vida eterna. E você tem que ler a palavra, você tem que estar dentro da palavra para você ter a vida eterna, para você saber como se portar, como se posicionar. Nós somos a última geração. Presta atenção, nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Nós somos a geração que vai estar diante da presença do Senhor. Nós vamos estar diante da presença do Filho do Homem. Então, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Vai tu e anuncia. Entendeu, meu irmão? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deixa a pastorada cair de um lado, deixa a pastorada cair do outro, né? Mas nós ficamos firmes com a palavra. Põe isso na tua cabeça, entendeu? Eu não vou ficar denunciando, algumas coisas eu tenho até denunciado, mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas eu tenho que te dizer, não olha para estes que estão mostrando, que estão trazendo à luz do dia os seus pecados, que estão sendo expostos. Não olha para eles, olha para cima. Nós temos uma vida eterna para herdar. Esse povo eles não têm noção do que está acontecendo. Graça e paz, Val. Eles não têm noção. Exatamente, pastor. Nosso foco não é nisso. Nosso foco é no Senhor, no Deus, no Eterno, naquele que nos criou. Entenderam? Então, deixa que caia para um lado, deixa que caia para o outro. Como que você vai saber como se portar? Você tem a palavra de Deus. O que está escrito aqui. Sem subterfúgio, sem... O que está escrito é o que está escrito e acabou. Deixa eu levantar aqui só para eu tirar o meu. Tá entendendo?
O que está escrito, meu irmão, é o que você tem que seguir. Tá entendendo? O que nós estamos tentando trazer aqui é a palavra verdadeira. Nós estamos compartilhando a palavra que está escrita. A interpretação da palavra de uma forma simples, de uma forma, porque aqui não tem teologia, tá? Eu não sou teóloga, eu sou simplesmente leitora da Bíblia. Só isso. A única coisa que eu tenho um pouquinho a mais de vocês é tempo de caminhada. É a única coisa. Tá entendendo? Tenho 61 anos, né? Daqui a pouco faço 62. Então eu tenho um tempo de caminhada, entenderam? Mas a Lucas 21:36 diz assim: orai sem cessar. Como o pastor colocou aqui, vamos orar e orar, exatamente. Orar sem cessar. Para quê? Para nós sermos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Dona Ruth, a senhora repete isso todo dia. Repito, para você entender. Eu repito várias e várias vezes, o quanto precisar repetir. Você precisa enfiar esse versículo na tua cabeça. Você precisa enfiar este versículo na tua cabeça. Mais uma vez vou contar, naquela noite que eu escutei. Prepare-se para Isaías 24. Confia no Salmo 91 e ore Lucas 21:36. Sabe por que nós temos que orar Lucas 21:36? Pelo que está acontecendo. Exatamente, pastor, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tá entendendo? Então, eu te digo uma coisa, não olhe para os 1.000 de um lado, os 10.000 que estão caindo do outro. Não. Olhe para a cruz. Quando você quiser fraquejar, olhe para a cruz de Cristo. Ele não foi levantado no deserto como aquela serpente lá no deserto com Moisés foi levantado? Pois é. Olha para a cruz. Olha para a cruz de Jesus. Exatamente. Revista-se de Efésios 6. Põe a armadura da fé em você. Tá entendendo? Põe a armadura da fé em você. Lembra da visão que o Senhor me deu do anjo no quarto aquela madrugada? Já faz o quê? Acho que uns 60 dias já ou mais. Que ele dizia, vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu dizia para ele, como? Ele falou para mim, ai meu Deus, como é que é mesmo? Em Efésios 6, deixa eu achar aqui, revista-se do poder, ai meu Deus, minha cabeça tá, deixa eu ver aqui para a gente poder falar direitinho, né? Fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, lembrei. O anjo falou para mim, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. A voz foi clara, nítida. Então, meu irmão, é para esse momento agora. Muita gente vai fraquejar junto com essa pastorada toda aí. Muita gente vai se afundar com eles. Porque estão com o seu coração fiado em homem. O seu coração tem que estar no Senhor. Seu coração não tem que estar nesse nem naquele. Nós somos aqui conservos, juntos estamos nos preparando para a vida eterna. Entendeu? É isso que você tem que ter em mente. Tenha isso na sua mente. Entendeu? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bom, hoje nosso assunto é Apocalipse. E nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta muito, né? Que é as duas testemunhas. Não é verdade? Todo mundo gosta de ouvir as duas testemunhas. Então vamos lá. Vou ler dois textos, tá? 2 textos para a gente entender direitinho. E eu vou passar o meu ponto de vista para vocês. Não é que eu queira que você aceite o que eu tô falando, mas eu vou falar aquilo que eu entendo, aquilo como eu vejo, tá bom? Então diz assim, Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo. Toda vez que você vê vara, cana, ele vai medir, ele vai ver os pecados, ele vai fazer a medição, tá? Mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Presta atenção, boa noite, Alberto.
e os que nele adoram. Então é para medir, é para ver como que tá a situação. Não, faz uns 15 minutos que eu comecei, Alberto. Tô começando a ler a Bíblia agora. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Então não era para medir o átrio, era só para medir dentro do templo. Porque foi dado às nações. Quem são as nações? São os gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. A cidade santa é pisada até hoje por gentios, está pisada, não é verdade? Tá lá. O átrio fora do templo, né? Era o pátio que tinha, onde os gentios poderiam entrar. Então presta bastante atenção. Dentro do templo, ele tinha que medir. Levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Irmãos, o que está acontecendo aí é isso. O que está acontecendo aí, vocês estão vendo esse descalabro de coisas de pastores, na verdade, Deus está medindo. Deus está medindo o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E o templo hoje somos nós. E o Senhor mandou medir. Juízo, para vir juízo. Olha aqui, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Certo? Presta atenção, 2 oliveiras, casa de Efraim e Judá. 2 castiçais que estão diante de Deus, as igrejas. Presta atenção. 2 povos, entenderam? 2 povos. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles vão ter poder de matar. Vai anotando aí se você quiser. Eu vou adentrar em detalhes mais. Estou lendo aqui primeiro e vou ler um outro texto também que fala sobre elas. Versículo 6. As testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Esse é o poder que foi dado a Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esse foi o poder dado a Moisés. Então, o senhor está dizendo que é Moisés e Elias? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que foi o poder dado a eles. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é Abaddon, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá, quer dizer, o seu corpo, boa noite, Marice, ficará morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que cidade é essa? Vamos ver agora? Onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém. Engraçado, né? Que houve a primeira parada colorida em Jerusalém esse ano passado. Esse ano, se não me engano, ano passado. Os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Irmãos, presta atenção, ó. Homens de vários povos, de tribos, línguas, nações. Como que eles vão ver? Através disso aqui, ó. Através disso daqui. Entendeu?
e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Quer dizer, é uma afronta, né? É uma afronta para o morto, né? É uma afronta não enterrar um corpo. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Vão mandar presente uns aos outros. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Interessante, né? E puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que vem o 3º ai. Isso aqui está dentro da 6ª trombeta. Você lembra o que é o 6º selo? Você lembra o que é o 6º selo? Mas antes de eu falar do 6º selo, eu vou ler Zacarias 4. Quer ver? Vamos lá para Zacarias 4. Presta atenção, hein? Fica ligado aí. Zacarias 4. Diz assim: e tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Lembra lá em Apocalipse os 7 candelabros? 7 lâmpadas. Tem uma semelhança, não tem não? E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei de seu anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos também 2 oliveiras. Quem é as 2 oliveiras? Zorobabel e Josué. E eles atuavam. Zorobabel atuava na parte administrativa, ou vamos dizer, na lei. Josué no sacerdócio. Presta atenção. Presta atenção. Voltando para Apocalipse. Você viu aqui que esse acontecimento das 2 testemunhas, elas estão dentro da 6ª trombeta. É o 2º ai, mas vem o 3º. O 6º selo, ele fala do quê? Ele fala de destruição. O 6º selo, presta atenção, meus irmãos. O 6º selo está falando aqui, ó. Olhei e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra.
O que acontece aqui quando as duas testemunhas são chamadas? Acontece um grande terremoto. E daí? Como é que funciona isso? Eu estou jogando para você pensar. Porque essa profecia ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Essa profecia, ela está prestes a se cumprir. Shalom, Krika. Ela está prestes a se cumprir. Mas nós ainda não temos certeza exatamente, mas nós temos como se fosse assim, mais ou menos a gente costura o que está aqui. Então presta atenção. Eles foram chamados para profetizar 1260 dias, que quer dizer 3 anos e meio. Eles vão estar juntos com a besta, o falso profeta e o anticristo. Eles vão estar todos juntos. Eles vão pregar. Eles vão estar no momento em que a terra estará no seu mais alto nível de corrupção. Você está vendo isso que está acontecendo aí, agora? Isso aqui não é nem o cisco do que vem aí. Essa corrupção que você está vendo, essas paradas coloridas, né? Essas desfiles coloridos, né? Isso daí vai piorar muito mais, meu irmão. Você está vendo os shows, né? Os shows que já estão trazendo a imagem da besta para ser cultuada. Os shows que já estão trazendo Satanás purinho para ser adorado. Através de show, através de música, através de rituais. O nome é show, mas na verdade são rituais. Eles têm o poder de parar a chuva, como Elias fez. Tem o poder de matar todos quantos lhe fazem mal. Eles têm poder de trazer pragas, inclusive transformar água em sangue, como Moisés fez. Aí você vai falar assim, então quer dizer que Moisés e Elias vão descer? Eu não acho, eu não vejo dessa forma. Quando João Batista veio, ele veio na autoridade do profeta Elias. Ele tinha a mesma autoridade do profeta Elias. Mas não era Elias. Perguntaram para ele se ele era Elias. Não, ele não era Elias. Aí quando perguntaram para Jesus assim, mas diz que Elias ia vir, Jesus disse, Elias veio e vocês não perceberam. Por quê? É o espírito de pregação. É o espírito de, como é que diz? De falar, da fala. É o espírito que habitava em Elias, estava sobre João Batista. Então, na minha visão, eu acredito sim, que 2 pessoas já estão prontas para isso. Elas não vão nascer ainda não, elas já nasceram faz tempo. Elas devem, eu calculo, Ruth, presta atenção, eu calculo que eles já devam estar aí para 40 anos. Porque eles vão ser usados, não vai demorar muito tempo, eles vão entrar em ação. Nós vamos ver? Não sei. Acredito até que nós possamos ter conhecimento sim deles. Eles vão ministrar num mundo altamente já no último limiar da corrupção. Vão pregar arrependimento no mundo com excesso de perversão. Eu fiz umas anotações aqui. Farão milagres, como os profetas do passado. Aqui eu coloquei, né? João Batista veio no espírito de Elias. Deus manda profetas adicionais com o espírito, usados pelo Espírito de Deus. Tendo o mesmo ministério, são profetas com o mesmo ministério deles, entendeu? É o mesmo ministério, a mesma carga ministerial. Estão entendendo? Como aqui Malaquias 4, vamos ver Malaquias 4? Vamos lá.
Eu deixei anotado aqui. Malaquias é o último. Malaquias 4 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está citando aqui os dois, Moisés e Elias. Nós temos que entender por que duas testemunhas. Por quê? Porque duas testemunhas, meus irmãos, elas estão ligadas na parte jurídica da situação. Deus precisa que haja testemunhas daquilo que ele vai fazer. Né? Aqui diz assim, deixa eu só ver, duas testemunhas, eles virão para a pregação da última parte da ira, antes da ira. Eles vão ser os pregadores das últimas mensagens antes da ira. Por que duas testemunhas? Deus trabalha com testemunhas. Por exemplo, Moisés e Arão, Zorobabel e Josué. Dois discípulos juntos, Jesus mandou que os dois discípulos fossem juntos. Vamos lá para Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes 4. Opa, tô passando aqui. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, a ordem do Senhor é sempre estar em dois. Ele não fez um casal de um, ele fez o casal de dois. Jesus é o Espírito, exatamente. Olha aqui, ó. Primeiro que é fator jurídico, Deuteronômio 19. Vamos lá, tá? Deuteronômio 19. Deuteronômio 19 diz assim, 19:15. Vai dizer dessa forma aqui, ó. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Presta atenção, ó. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Então não adianta ter uma testemunha. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, juridicamente, judicialmente, Deus precisa mandar duas testemunhas antes que ele mande a ira sobre a terra. Com duas testemunhas, Deus está seguindo a sua lei, tá? É um tribunal leigo, entendeu? É um tribunal leigo. Isso daqui que está colocado aqui em Deuteronômio, entenderam? É um tribunal para coisas que você tem que resolver no dia a dia. É um roubo, é algum negócio que foi feito. Então, quando há um engano, tem que haver pelo menos duas ou três testemunhas para dissipar a situação. Então, Deus manda duas testemunhas
para alertar o mundo que a ira de Deus virá. E o reino de Deus, o reino dessa terra passará a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que vai ser a falsificação dessas duas testemunhas? Vai ter uma falsificação. É a besta e o falso profeta. Eles vão ser os que vão estar no embate com eles. Porque é o tempo deles aqui. É o tempo deles. Entenderam? Eles vão se opor ao trabalho das duas testemunhas. Tanto que é a besta que sobe do abismo, irmão. A besta que sobe do abismo é Abaddon. É aquele anjo tremendo que sobe do abismo. Olha aqui, ó. Em segundo texto, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. A besta e o falso profeta serão usados por Satanás para contrapor-se a Deus. Para se contrapor a Deus. E agora aqui, ó, nos versículos 7, ó. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado, que é Jerusalém. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações, paz, Vânia, verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção aqui. A situação vai ser tão drástica, porque eles vão fazer cair fogo do céu, eles vão fazer a água virar em sangue, eles vão tumultuar esse mundo. Eles vão afligir, além de tudo que nós vimos que vai entrar em aflição, das 6 trombetas tocando, que aqui é o toque da 6ª trombeta. Eles também vão estar agindo. Lembra que nós lemos a live passada sobre os 7 trovões, que não era para que João escrevesse sobre eles? Será que não tem a ver com as duas testemunhas? Eu estou colocando uma interrogação. Eu não estou falando que é. Eu estou colocando para você pensar. Meu irmão, você tem que pensar a palavra. Você tem que pensar as profecias. Presta bastante atenção. Você tem que pensar. E para a gente pensar, a gente tem que questionar, raciocinar. Eu não vou questionar para ficar procurando heresia. Não, eu estou questionando dentro da palavra. Será que os 7 trovões serão as duas testemunhas que vão estar brigando com o anticristo o tempo inteiro? É uma pergunta, né? É uma pergunta que nós estamos aqui. Entendeu? É uma pergunta para nós todos. O mundo, ele vai rejeitar essa mensagem. Vocês não estão vendo aí como é que o povo já está? O povo não quer saber eles não querem saber da Bíblia. Os governos estão tirando a Bíblia de circulação. Os governos estão mudando a palavra de Deus. Os governos estão conturbando todo o plano de redenção. Pode tudo. O crente não pode entrar. Pode pregar, pode levar tudo quanto é religião num hospital. O crente, em alguns lugares, já não pode mais entrar. Pode levar todos os livros esotéricos que quiserem. A Bíblia não pode ir. Vocês estão entendendo? A que ponto nós já estamos indo? E isso vai piorar. E esse povo, eles vão estar tão corrompidos, tão cheios de si, que eles não vão mais conseguir absorver nada. Mas o Senhor está mandando o quê? O Senhor está mandando 2 testemunhas para pregar para eles durante 3 anos e meio. Agora, olha que lindo isso aqui, ó. E depois daqueles 3 dias, né, que eles vão morrer, vão ficar na praça, e o povo vai se alegrar. Vão mandar presente uns para os outros, porque conseguiram matar as 2 testemunhas.
Porquanto os 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Gente, o mais interessante, toda a terra vai ver, toda a terra vai presenciar, através de um aparelhinho na mão, né? Ou quem sabe a própria mão já vai estar reluzindo o celular, né? Mas olha o que acontece. De repente, depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Imagina quem está em volta deles 2, ou as câmeras que vão estar filmando como um Big Brother. Você está entendendo? As câmeras vão estar filmando como um Big Brother. As câmeras vão estar ali durante todos os dias que eles estiverem mortos na praça. E o povo com certeza, como a Times Square, né? Nos Estados Unidos tem aquele telão enorme, né? Como aqui como é que chama? Em São Paulo, na 25 não, na Paulista, né? O MASP, tem o MASP, tem o... Como é que... Da Fiesp, né? Fiesp, que tem um telão enorme no prédio. Eu acredito que eles vão festejar tanto que eles vão colocar nos telões do mundo as 2 testemunhas mortas e o povo festejando no mundo inteiro. E no meio desse festejo todo que eles vão estar, 3 dias de festa, de repente eles vão ver esses corpos ressuscitarem. Eu estou aqui pensando com a minha criatividade aqui, tá? Criatividade não, né? Com o que a gente está vendo aí, eu estou mais ou menos colocando aqui para a gente poder imaginar. Boa noite, Suzana. Você está conseguindo raciocinar comigo? Eu não sei se você está conseguindo entender ou você está me achando uma maluca, né? Uma maluca. Pode ser que eu seja uma maluca mesmo. Quer dizer, maluca eu sei que eu sou mesmo, né? Mas, irmãos, presta atenção. Esse povo vai festejar, vão fazer festas coloridas. Vão fazer festas coloridas diante dos painéis colocados no mundo inteiro, porque eles conseguiram matar a grande besta que subiu do abismo, conseguiu matar as 2 testemunhas que vieram da parte do Senhor, com uma mensagem da palavra de Deus, com a mensagem vinda do céu, a qual eles não querem, eles não suportam. Tá entendendo? Eles não suportam. E de repente, eles festejando, as 2 testemunhas se levantam. E eu imagino que, eu não sei se eles vão escutar a voz, mas, Shalom, Leninha, mas parece que dá a entender que é uma grande voz do céu, que ele dizia, subi cá. Só faltava o povo escutar, né? Quem sabe vão escutar. E aqui não deixa claro se só as 2 testemunhas vão ouvir ou se o povo todo vai ouvir. E subiram ao céu em uma nuvem. Lembra do anjo que estava com a nuvem? Jesus subiu com a nuvem ao céu. Tá lembrado disso? E os seus inimigos viram. Que jeito que eles vão ver, meu irmão? Vai ser o mundo inteiro. Eles vão ver através dos telões esparramados pelas avenidas, pelas grandes cidades. E aqueles que estiverem nas pequenas cidades vão ver do celular. Vai ser filmado. Vai ser registrado para que toda a terra veja. Ninguém vai ficar sem ver. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Será que é o terremoto de todo mundo? Né? A pergunta que nós temos que ficar esperando para ver a resposta no final. E caiu a 10ª parte da cidade, né? Caiu a 10ª parte de Jerusalém. E no terremoto foram mortos mais de 7.000 homens. Aí eu acredito que seja já em Jerusalém. E os demais ficaram muito atemorizados. Eu acredito que os restantes da população do mundo ficou aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai.
E eis que o terceiro ai cedo virá. Por quê? Porque a sétima trombeta vai tocar. A taça da ira vai ser derramada. E na taça da ira sendo derramada, a sétima trombeta toca. E por quê que ela toca? Porque é o brado final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre e sempre. Por quê? Porque as nações se iraram e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, os que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem, é o terceiro ai, a destruição daqueles que destroem a terra. Você está entendendo, meu irmão? Essa é a visão que eu tenho. Eu não creio que seja a pessoa de Elias e de Moisés. Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, eles não morreram. Não, Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés morreu porque em Judas diz que o anjo lutou pelo corpo de... Aliás, o diabo lutou com o anjo pelo corpo de Moisés. E o anjo não se atreveu a pronunciar nada contra o Satanás, apenas o Senhor te repreenda. Então Moisés morreu. Aí você diz, mas Elias não morreu, ele tem que voltar para morrer. Mas por quê? Quem te falou isso, que ele tem que voltar para morrer? E aqueles que vão ser, não vão ver a morte? Muitos de nós não vamos ver a morte, nós vamos ser, como é que diz? Mudados de corpo, de um abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, que fizeram uma caixinha e colocaram a gente dentro da caixinha? E a gente lê a palavra do jeito que eles querem que você interprete? Não, irmão, você tem que perguntar para a palavra. Enoque foi trasladado ao céu. Exatamente, nós também seremos transportados e transformados num corpo corruptível, num corpo incorruptível. E daí, se o Senhor já transformou Elias? Ele é criador, o que eu tenho que falar de Elias? O que eu tenho que dizer, como eu já vejo alguns homens, né, teólogos dizendo que não, Elias tem que vir para morrer, porque ele não morreu. Ué, qual é o problema? Deus é criador, ele faz o que ele quer. E eu tenho que aceitar, porque ele é o criador. Eu não posso colocar a palavra de Deus, irmãos, dentro de caixinhas. Não. Eu tenho que ler a palavra do Senhor e saber quem é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é Deus criador. Ele criou você e a mim. Se ele quiser que você complete 300, 400, 500 anos, ele vai fazer você fazer 400, 500 anos. Se ele quiser que você não nasça, você não vai nascer. Exatamente, Elias e Moisés parecem um monte da transfiguração. Mas, não necessariamente, como João Batista não era Elias, mas Jesus disse que Elias já tinha vindo e eles não tinham percebido. Por quê? Ele veio no ministério de Elias. Na minha forma de pensar, na minha forma de entender. Presta atenção. Eu não estou dizendo para você entender. Eu só estou dizendo para você não colocar Deus numa caixa que nos ditaram que tem que ser desse jeito porque Elias não morreu. Entendeu? Não. Elias e Enoque não morreram. Mas o Senhor quis assim. Né? Voz profética, exatamente, pastor. Agora aqui, eu creio, na minha visão, que são dois homens preparados pelo Pai, que irão no ministério de Elias, na voz profética de Elias e de Moisés, nos dons que eles tiveram, eles vão ser da mesma forma usados pelo Pai aqui. Como, vou falar uma coisa que eu creio, mas eu não estou falando isso aqui para você
como doutrina, coisas que eu penso, Porque, veja bem, são dois homens, certo? Israel está dividido em duas partes nesse mundo. Nós temos a casa de Efraim e a casa de Judá. Efraim se esparramou sobre a terra. Existem duas testemunhas em toda a terra pregando a palavra de Deus. E esse período vai ser essas duas testemunhas. Você já parou para pensar nos 144 mil? A Bíblia não diz que eles vão pregar. Mas eu estou, pelo que a gente lê, te dizendo assim, os 144 mil não estarão também sobre a terra pregando na unção de Elias e Moisés? Eu não tô aqui ditando doutrina, presta atenção. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso. Mais outro detalhe. Se, presta atenção, a ira não é para nós, veja bem, as duas testemunhas, elas vêm para testemunhar que o evangelho do reino foi pregado, o arrependimento foi pregado antes da ira, antes das taças da ira. Será que, vou falar o que eu penso, presta atenção, será que os decapitados não vão também ressuscitar nesse período e subir com as duas testemunhas? A Bíblia não diz. Eu estou fazendo uma suposição. Heresia? Não, não é heresia. Porque a palavra de Deus diz que era para eles esperarem o tempo que tinha que cumprir daqueles que tinham que ser mortos como eles. Tá entendendo? Será que esse tempo também não é no mesmo tempo das testemunhas? Por quê? Jesus, quando ressuscitou, vários ressuscitaram com ele, que são as primícias. Entenderam? Esse povo ressuscitou e foram vistos, vários santos ressuscitaram e foram vistos na cidade, testificando a ressurreição do Cristo e as primícias. Exatamente, alma e corpo. Será? Eu estou fazendo assim, um elo. Eu quero que você se desperte a ler a Bíblia. Tá entendendo? Eu quero que você se desperte a ler a palavra. Eu quero que você se desperte a buscar entendimento, porque essas profecias, nós vamos ter a realidade delas dentro de poucos dias. Isso aqui que eu estou lendo para vocês, nós vamos saber exatamente como elas serão. Boa noite, Cláudia. Daqui poucos dias. Não vai demorar muito. Nós já estamos para esse acontecimento aqui tomar forma. E te digo mais, essas duas testemunhas já estão aí, andando por aí. Nós não sabemos quem elas são. Tiveram dois brasileiros, né, lá em Israel, dizendo que eles eram as duas testemunhas, né? Infelizmente, né, um deles se foi, Deus não deixou que acontecesse para não ter problema, acho que lá, né? Então, irmãos, tem que tomar cuidado, são dois homens preparados por Deus para este momento. Não são qualquer um, não são qualquer pessoa. São homens experimentados, são homens que estão sendo preparados pelo Pai para fazer esse ministério. Não é qualquer um. Não é qualquer um, presta atenção, não é qualquer um que fala besteira. Presta atenção, eles têm que ter uma vida e sabe que não tem o que falar deles. Você tá me entendendo, meu irmão? Eles têm que ter uma vida na presença do Pai. Eles têm que ter uma vida como Moisés. Moisés via Deus na sarça ardente. Nem eu, nem você temos capacidade para isso. Nós somos comedor de arroz e feijão aqui. Nós vivemos cheio de práticas que
precisamos mudar todo dia. Não, esses dois homens são dois homens preparados como foi preparado Elias e Moisés. A preparação deles é diferente. Presta atenção, meu irmão. São homens que não se dobraram em nenhum momento das suas vidas a nada e a ninguém. Você vai falar assim, a senhora tá maluca, né? A senhora só tá sonhando. Maluca eu já sei que sou faz tempo. Mas eu tô aqui trazendo para você pensar junto comigo. Entendeu? Você pensar junto comigo. Para aguentar o que essas duas testemunhas vão aguentar, meus irmãos, tem que estar debaixo de oração. Não é de qualquer jeito. Não. Infelizmente, os dois que foram para lá não tinham vida para isso. Não tem nada a ver com salvação. Eu estou falando para ministério. Estou falando para a obra de Deus. Eram corajosos, sim, grande coragem. Mas não para isso. O que eles vão fazer aqui não. E vou te dizer, eu creio que seja, Andréia, dois homens na unção de Moisés e Elias. Agora, eu creio o seguinte, esses homens são homens que são puros, são homens que estão, sabe, com as suas vidas mesmo pautada. São dois homens, isso aí tá claro, a profecia tá clara, são dois homens, entendeu? Não, anjos não, são homens. Alguns dias, duas casas de Israel e Judá. Sim, pastor, eu creio que juntamente com isso, é a maneira que eu creio, os 144 mil, não sei, eu posso estar errada, né? Eu posso estar errada. Isso aqui, gente, é eu que estou achando, hein? Presta atenção. A gente lendo, a gente vê que tem alguma coisa entre eles, né? A gente vê que tem alguma coisa, porque os 144 mil são selados. Eles são selados, ele não fala que eles vão pregar a palavra. Mas a gente fica observando a maneira que eles se portam, porque eles são castos, né? Entendeu? E eu creio que entenda bem, eu creio que pode ser o seguinte, eles dois pregando em Jerusalém e o povo nas nações também pregando, dos 144 mil, que eu acredito que são as duas casas de Israel. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês uma interpretação da Igreja Adventista. Presta atenção. Eles dizem que as duas testemunhas já aconteceu, que as duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento, e que na noite de São Bartolomeu, na França, onde eles pegaram todas as Bíblias e queimaram em praça pública, as Bíblias ficaram sendo queimadas durante 3 dias. E aí houve que os reis mandavam rosas de ouro uns para os outros, não sei se vocês sabem disso, mas eles mandavam rosas de ouro uns para os outros, principalmente o homem vestido de branco, né? O homem lá do papado. Ele mandava rosas confeccionadas de ouro para congratular os reis da terra por terem, como é que diz? Matado a Bíblia. Matado a Bíblia. Então eles dizem dessa forma, que isso já aconteceu e que foi nesse período aí. Mas não, irmãos, está claro. Nítido e patente, está no segundo ai. Está entre o segundo ai e o terceiro ai. E esse ainda não aconteceu. Entenderam? Irmãos, eu não sei se vocês conseguiram compreender o que eu estou falando, se vocês conseguiram entender que eu estou colocando aqui a minha visão. Eu não estou aqui passando para você acreditar no que eu vejo, certo? Não. Mas é para você pensar. Você vai ler, você vai entender, né? Você escutou o que eu falei.
mas você vai mergulhar na leitura da palavra. Você precisa mergulhar na leitura da palavra. Sabe por quê? Porque esse mergulho na leitura da palavra vai te dar sustentação para suportar o que está vindo. Como é que você vai se revestir das coisas de Deus se você não lê a Bíblia? Como você vai resistir ao que está vindo se você não tem conhecimento da palavra? Como é, meu irmão? Você já parou para pensar? Se você não lê a Bíblia, se você não inculcar essa palavra na tua cabeça, você não tem como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Para você ter fé, para você poder transportar um monte para um lado para o outro, porque a Bíblia diz que você pode através da fé, você tem que estar com a palavra de Deus dentro da tua alma. Você tem que estar com a palavra de Deus dentro do teu corpo. Você está entendendo? Você tem que compreender a palavra de Deus na tua vida. Você entendeu, meu irmão? Então, por que eu estou falando tanto aqui? Eu estou mostrando para você qual é a minha visão, como eu vejo, como que eu acho. Por quê? Porque eu estou lendo. Eu estou tentando compreender, mas eu não cheguei na compreensão total. Por quê? Porque a profecia ainda não se abriu. Qual a profecia que se abriu, então? A profecia do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto, e vai se abrir a do quinto. Essas nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo o mundo, a plataforma do mundo sendo pavimentada para a vinda do anticristo. Está entendendo? Para a vinda do homem do pecado. Isso nós já estamos presenciando, mas essas aqui outras não. Então nós vamos ter surpresas, mas nós temos mais ou menos uma linha de raciocínio. Entendeu? Uma linha de raciocínio que me leva a compreender. E no momento que a profecia for chegando a sua abertura, o Senhor vai nos mostrando. E como que o Senhor faz? Ele vai abrindo a tua mente, porque você está buscando, você está lendo. João diz lá no início, ó. Jesus, né, diz para João, lá no início. Olha aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Profecia de Apocalipse. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas junto com o Apocalipse, você tem os profetas menores. Você tem o livro de Salmos que fala sobre o fim. Você tem o livro de Daniel, que Deus mandou selar as profecias lá. E João veio e desatou as profecias. Lembra? Daniel selou o livro lá. Jesus está abrindo os 7 selos. Tá entendendo? Então, meu irmão, eu te convido a fazer uma leitura da palavra do Senhor. Mas não é ler daquele jeito assim. Não, é ler devagar. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. O que é uma cana? O que é uma vara? O que se faz com ela? Aí você vai procurar. O que quer dizer isso? Em João vemos a abertura através do leão de Judá. Exatamente, pastor. Entendeu? Então eu estou trazendo aqui para vocês, para você pensar, para você raciocinar, para você degustar da palavra do Senhor, porque ela é pão, ela é viva, ela é eficaz, ela faz bem para tua alma. Tá entendendo? E ela vai te deixar firme, inabalável, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que os filhos de Deus são como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O que é não abalar? É ser inabalável. Nós temos que ter uma fé inabalável, porque os últimos dias já chegaram e eles só estão apertando. É como uma rosca, vai acochando, 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 até o parafuso fixar para valer. É o momento que nós estamos.
O mundo já está em degradação total. O mundo já está indo para a extrema corrupção, que é o tempo das duas testemunhas. Não vai demorar muito, meus irmãos, não demora muito, não é muito tempo não, nós temos muito pouco tempo aí. É tempo de você despertar, é tempo de você fazer as pazes com Deus, é tempo de você colocar a tua vida no altar, é tempo de você mergulhar na palavra. Mergulha na leitura da palavra, você precisa disso, entendeu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, porque o Senhor é um Deus de verdade, um Deus de justiça. Um Deus que não confunde o Teu povo, mas abre a mente do Teu povo. É um Deus que nos capacitou para ter entendimento. E esse entendimento é na leitura da palavra. É onde nós lemos e o Espírito Santo aponta para nós coisas que a gente não tinha visto ainda. Senhor, eu te peço nesse momento, dá ao teu povo, dá aos meus irmãos a vontade da leitura da palavra. A vontade de conhecer a palavra, não fora dela, dentro dela. Não trazer recursos de cabala, de zorrar, de outras coisas para dentro dela, não. É a palavra pela palavra. Não é tempo de nós dividirmos o tempo, é tempo de nós ganharmos tempo lendo somente a palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos capacita para poder ver essas duas oliveiras. Duas oliveiras, duas casas de Israel. Duas oliveiras, duas casas de Israel. Que coisa mais linda. Duas testemunhas profetizando por 1260 dias. Pai, tu és tão maravilhoso que o Senhor vai proporcionar ainda para que o povo escute a tua palavra antes da ira. Então, quer dizer, eles não vão ter como negar que o Senhor não avisou. Não vão. Porque as duas testemunhas vão vir fazendo milagres e prodígios, anunciando arrependimento, e eles não vão querer. Mas o mais lindo vai ser quando eles ressuscitarem, que o mundo inteiro vai ver eles ressuscitarem. Nos grandes telões da Times Square, da Paulista, né? Da Champs-Élysées, nas grandes avenidas do mundo, eles vão ver essas duas testemunhas ressuscitando. O mundo vai presenciar a tua graça, a tua glória. O Senhor vai fazer com que o mundo inteiro veja. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é poderoso. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós temos um Deus criador, criativo, e que tudo Ele faz juntando peça por peça. E eu te louvo porque o Senhor também está colocando em nós o desejo de entender a criação de tudo, entender as profecias. Como o pastor colocou aqui, o ministério de Jesus também foi 1260 dias. E mais 40 dias com os discípulos até sumir nas nuvens. Exatamente como as duas testemunhas. Jesus veio por 1260 dias para a redenção da humanidade, para morrer pelos pecados. E ficou mais 40 dias e foi assunto aos céus, e uma nuvem o cobriu. E os anjos vieram e disseram para aqueles discípulos, varões galileus, por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que vós viste subir, ele vai descer. Como vocês viram subir, ele vai descer. E você já parou para pensar que você também vai estar junto com Jesus quando ele descer aqui? No Monte das Oliveiras, você já parou para pensar nisso? Que coisa mais maravilhosa.
Você já parou para pensar o que vai ser isso? Senhor, nós te damos graça porque é maravilhoso pensar na tua glória. É maravilhoso pensar naquilo que o Senhor está proporcionando para as nossas vidas. Todo o teu povo descerá, todos os santos, tanto anjos como homens redimidos pelo sangue do Cordeiro, vão descer no Monte das Oliveiras para tomar posse do reino de Deus, do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre, e nós reinaremos com ele. Senhor, que coisa mais linda a gente poder conversar da tua palavra, que coisa mais linda a gente poder meditar nessa palavra, poder entender, procurar entender. É muito maravilhoso. Pai, eu te peço, dá alegria para o teu povo ler a Bíblia. Que nós possamos ter a alegria do céu ao ler a tua palavra. Que nós possamos gravar essa palavra no nosso coração. Marcar com fogo o que está aqui. Senhor, te louvamos, te agradecemos por todas essas bênçãos, te agradecemos pelo compartilhamento dessa mensagem. Te honramos, Senhor, e te pedimos, nos ajuda a ser inabaláveis, nos ajuda a buscar a tua presença como precisa ser, nos ajuda a estar diante de ti, ser achados dignos, para não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Cordeiro e poder vislumbrar a face do Criador, estar lá com aquela multidão em que o ancião perguntou para João: João, você sabe de onde veio esse povo? João disse: não, Senhor, eu não sei, tu o sabes. E o ancião disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E tem palmas nas mãos. Você já parou para pensar, meu irmão, você no meio de tudo isso? Você quer melhor do que isso? Será que não vai valer a pena você passar pelo que tiver que passar para você estar lá junto? Pensa aí. O Senhor está nos dando para a gente refletir. Reflete. Reflete. Pai, nós te louvamos porque o Senhor está nos fazendo refletir a tua glória. O Senhor está nos fazendo refletir o que vai ser a grande multidão. Pai, faz com que nós estejamos lá. Nós estamos em 13 pessoas aqui nesse momento, 15. Alguns outros vão entrar, 17 pessoas. Alguns outros vão entrar. Que eles possam se sentir lá na glória, vestido de branco, de linho fino, né? Linho quer dizer justiça, justificados pelo sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos, louvando o Criador de noite e de dia, na sala do trono do Cordeiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Meu irmão, você precisa gravar isso na sua mente. Pai, nos ajuda a gravar isso nas nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença. Nos ajuda, Pai, a estar firmes, para que nós estejamos com as nossas mentes fixadas em Ti. Fixa, Senhor, as nossas mentes no Teu poder. Fixa, Senhor, as nossas mentes na Tua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar firmes diante de Ti. Versículo 9 a 11. Pai, na tua palavra está escrito: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o Senhor. Senhor, que essa palavra seja presente em nós. Que esta palavra de Filipenses, aliás, eu estou no Efésios, mas está quase lá, né? Ô Senhor, misericórdia. Agora que eu achei, Filipenses 3. Eu vou ler de novo, mas aquela palavra também. E seja achado nele, não tendo a mínima justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Filipenses 2, esse aqui também, vamos lá. Então eu tô aqui viajando na Bíblia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor da glória do Pai. Incrível que esses versículos todos que eu li, eles fazem junção. Pai, que a Tua presença, que a Tua palavra esteja no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, através da nossa vida rendida ao Mestre, a nossa vida rendida ao Senhor, nós estejamos avançando em fé e graça. Que nós possamos, Senhor, Te conhecer. A virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições. E nós possamos estar aqui. Nós possamos estar para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a sua glória. De Deus Pai. Pai, te agradeço por tudo, te louvo. No nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive para toda a eternidade, que o Senhor esteja sobre nós. Que o teu povo, Pai, seja guardado dos cães, dos maus obreiros, Senhor, e não confiarmos na carne. Irmãos, estou lendo o que Deus está me colocando aqui. Não confiemos na carne. Não confiemos nos homens que estão aí vindo para baixo. Os maus obreiros. Não estejamos com a nossa vida naqueles que trazem coisas que não são para nós, mas que nós estejamos firmes nas palavras de Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos orando a Tua palavra, e eu peço que essa palavra venha fazer guarida no coração daqueles que, com um coração sincero, Te adoram. Te agradecemos, Senhor, Te louvamos, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai. Nós somos para lá e para cá na palavra e parece que toda ela se complementa, né? Complementa a oração pela palavra. Meu irmão, ore a palavra. Tente buscar a oração dentro da palavra, porque a tua oração será
rapidamente ouvida. Sabe por quê? Porque quando você ora a palavra, você diz para o mundo espiritual que te cerca que você crê no Deus da palavra. Entendeu? Isso aqui é uma profissão de fé. Isso aqui você está dizendo, eu creio. E ninguém me tira daquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Quando eu comecei a orar a palavra, a minha vida mudou. Então, eu estou contando para você aquilo que eu vivo. Eu estou contando para você aquilo que eu sinto. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu não quero ser mais que ninguém, não. Eu estou te contando para que você possa também fazer e você possa sentir o efeito que eu sinto em mim. A alegria do meu coração. De comunicar com o Senhor, comunicar com o Criador através da leitura da palavra. Falar com Ele através, Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assado. Se está falando é porque eu sei que o Senhor falou. E tudo que o Senhor falou é verdade. E tudo vai se cumprir. Então eu estou te pedindo, dentro da leitura da palavra, meu irmão, você vai ver Deus operar na tua vida maravilhas. Escuta o que eu estou te dizendo. Fique na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Leiam a palavra. Meditem. E tem todos os pontos para você parar e pensar. Pare e pensa. Nós precisamos ser servos obedientes. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm a inteligência de Deus. Irmã Ruth, mas nós não temos inteligência de Deus. Não, você é filho de quem? Ele te dá. Pede e recebe. Entendeu? É isso aí. Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos outra vez.